Muito bem. Um pastor foi visitar um membro que muito tempo não aparecia na sua igreja. Qualquer semelhança com a nossa é mera coincidência. De pessoas que ficam 2, 3 semanas sem vir à igreja. Mas esse pastor visitou esse membro e perguntou por que ele não aparecia na igreja por 3 semanas, 4 semanas. E ele disse: pastor, eu não estou indo à igreja porque eu preciso me curar, preciso melhorar como pessoa. Aí o pastor disse para ele assim, aplicou isso, fazendo uma alegoria, disse para ele o seguinte: olha, você não toma banho antes de entrar no chuveiro. Você tem que entrar no chuveiro para ser limpo, para se lavar. Entenderam o que é que faço um teatro aqui? Não precisa? Eu tive uma experiência, pastor Márcio, de um cara chegou para mim e falou: pastor, eu gosto muito da sua igreja. Queria muito ir na sua igreja, mas os meus pés estão sujos. O que as pessoas inventam para não vir na igreja? Eu falei: querido, você nunca vai limpar os pés para ir à igreja. Os seus pés serão limpos na igreja. Entenderam isso? É na igreja que eu me santifico. Quem faz isso é Deus. Mas a igreja é um instrumento de Deus para promover essa transformação em nossa vida. Então nunca deixe de congregar, nunca deixe de vir à igreja, tá bom? Muito bem, queridos. E muitas pessoas pensam que são indignas, que são impuras para poder vir à igreja, mas Jesus chama os sujos para limpá-los. A começar por mim, tá bom? Muito bem. Eu vou ler o texto que nós vamos meditar nessa manhã. Você já abriu aí, está em Lucas 5, versículo 27 em diante. E diz assim, na minha Bíblia, essa Bíblia inspirada como a sua, esse texto que não tem erros, essa Bíblia inerrante. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Diga comigo: deixando tudo. E o seguiu. Então Levi lhe ofereceu a Jesus, um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pai, nós lemos o texto bíblico, nós pedimos agora que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, nos traga inspiração para esse tempo, assim como todos que estão aqui, aqueles que estão assistindo e que ainda assistirão, ainda estarão vendo o que nós estamos pregando nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito que habita em mim, em cada um de nós aqui, nos traga revelação nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. A personagem, depois de Jesus, principal do texto, chama-se Levi. Levi era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos tinha algumas dificuldades, mas muitas regalias. Um cobrador de impostos era uma pessoa escolhida pelo Império Romano, do meio de uma comunidade em que ele passava a ser o coletor ou o cobrador de impostos daquela comunidade. E ele precisava fazer parte daquela comunidade, ou ser parte, porque ele estava de olho em tudo que acontecia na comunidade. Então, para o Império Romano, a pessoa tinha que conhecer sua comunidade para poder fiscalizar, saber o que estava acontecendo, os seus impostos estavam sendo recolhidos devidamente. Então, para o Império Romano, eles estabeleciam um valor. Por exemplo, aquele lugar que Levi estava era a cidade de Cafarnaum. Ela tinha de 1.500 a 2.000 pessoas, com muitos judeus e também gentios romanos. Então, o Império estabelecia, eu vou trazer para nós isso, R$1 milhão daquela cidade. E o coletor de impostos, o cobrador de impostos, colocava o valor que ele queria. Então, ele cobrava 1 milhão para o Império e mais 1 milhão para ele.
Então, os cobradores de impostos eram pessoas abastadas, ricas, porém, eram odiados pelos irmãos da comunidade. Eram tidos como os traidores da sua raça, do seu povo. Eles não podiam, para vocês terem uma ideia, eles não podiam dar testemunho em tribunais porque não eram confiáveis. Eles sofriam desprezo, eles sofriam os mais variados ataques da população. Mas tinham muitas regalias. Eram riquíssimos, tinham bens em muitas coisas. E este homem, chamado Levi, era um desses homens. Então eu acredito que este homem, ele tinha algumas dificuldades. Era rejeitado, era odiado, marginalizado. Chamava até com o nome de animais: porco, traidor, ladrão. E eu creio que ele estava experimentando um momento da vida dele em que ele estava se questionando. Talvez houvesse um vazio no coração dele. Talvez procurando algo diferente, aquele desencanto, aquela desesperança, aquilo que não completava, por mais que ele tivesse bens, posses. E aí aparece alguém, porque a religião na época também, queridos, judaica, ela colocava peso em cima das pessoas. Então as pessoas ficavam com dificuldades, porque eram muitos regulamentos, muitos estatutos, muitas regras, e ninguém conseguia cumprir aquilo tudo. E o pior de tudo para Levi, que ele sendo cobrador de impostos, ele não podia frequentar a sinagoga. Por mais que ele tivesse interesse em Deus, ele não podia. Então este homem, imagine a cena, este homem sentado na coletoria, em Cafarnaum, talvez desencantado com a vida, desesperançado. De repente ele vê alguém surgir na sua frente. E aí eu vou começar a usar o texto bíblico para você entender. Ele diz algo para aquele homem que mexe com o coração dele. Uma coisa simples, mas que com certeza fez todo o significado para ele. Veja o versículo 27, o que diz. Acompanhe na sua Bíblia. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, e ele disse: segue-me. Jesus pregou a palavra para ele? Não. Jesus falou do amor de Deus? Jesus disse alguma coisa àquele homem que pudesse fazer com que aquele homem tomasse uma decisão? Não. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que diz o texto. Depois disso, Jesus saiu e viu. Jesus viu Levi, e com certeza leu o seu coração, que Jesus é Deus, e entendeu a necessidade daquele homem e diz: segue-me. Aquele homem, como de um salto, saiu do seu lugar, creio que estava sentado em uma cadeira, atrás de uma mesa, e diz a Bíblia, veja o que diz a Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, 28, ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Diga comigo, deixando tudo. O seguiu. Então veja, aquele homem sem esperança, marginalizado, riquíssimo, mas que talvez não tivesse alegria no seu coração. Talvez a alegria viesse dos bens, das bebidas, dos encontros com os corruptos, porque esse era o meio dele. Os únicos amigos dele que ele tinha eram esses. Então, ele teve algumas reações, esse homem. A primeira reação dele foi uma resposta imediata ao que Jesus disse a ele. Ele se levantou e seguiu Jesus. Aquele homem influente, abastado, famoso, mas sofredor, escravo das riquezas, rejeitado pelos seus, com certeza tinha um vazio no coração. E todos aqueles que se ligam a riquezas, se ligam às coisas desse mundo, com certeza têm um vazio no seu coração. Alguém disse, são 3 citações, eu não sei exatamente, pastor Marcel Blaise Pascal, se é Dostoiévski, se quem, Agostinho, diz o seguinte: todo ser humano tem um buraco no coração, tem um vazio no coração, que só Deus preenche. Aquele homem, o seu coração estava vazio,
Era um homem solitário, desesperançado, triste, mas ele reage e segue a Cristo. Ele estava com certeza ávido por algo diferente. E o que chama atenção neste texto, queridos, que Jesus não avaliou quem era aquele homem, com certeza ele sabia, mas não ficou conversando com o homem. E Jesus, ao olhar para aquele homem que era um corrupto, ele não vê Levi corrupto, ele vê Mateus, o apóstolo, o escritor do Evangelho de Mateus, um dos mais lindos da Bíblia. Sabe qual é a nossa tendência quando olhamos para um corrupto, ou quando olhamos para uma pessoa que está perdida? Nós primeiro queremos converter a pessoa. Nós queremos primeiro impor a nossa vontade ou a nossa crença. Jesus simplesmente chamou aquele homem e disse: segue-me. Imagine aqui, igreja querida, amada, amanhã eu pego o corrupto mais conhecido de Londrina. Eu conheço alguns corruptos aqui. E convido para andar comigo dia a dia. Como é que vocês veriam isso? Nossa, o pastor agora perdeu a noção das coisas. Mas Jesus não se preocupou com o que iam falar. Ele simplesmente chamou Levi e falou: segue-me. E aí o nome dele passou a ser Mateus. Muito bem, queridos. Eu lembro claramente, me perdoe fazer uma citação pessoal. Quando Deus me encontrou, quando Deus me converteu, eu trabalhava numa multinacional, uma empresa de petróleo. Eu era gerente do Brasil todo dessa empresa. Imagine o salário que eu tinha. Mas Jesus entrou no meu coração, eu e a Dorcas começamos a conversar, e não era compatível com continuar naquela empresa. E aí eu fui pedir demissão da empresa. Até hoje ninguém acredita que eu pedi demissão daquela empresa. Eu encontro esse colega e falo: fala a verdade, a empresa mandou-se embora. Eu rompi com aquilo. Eu rompi com um alto salário, com a minha carreira, a promessa de que eu iria para os Estados Unidos para ser diretor dessa empresa. Mas eu rompi. Eu não estou dizendo que eu seja melhor que vocês, mas eu disse: não dá. Ou é Jesus, ou são as coisas que eu alimento deste mundo. As coisas carnais, as coisas que me desviam da vontade de Deus. Então eu tomei uma decisão: não quero mais isso. É claro que demorou um tempo para eu assumir tudo isso. Para você ter uma ideia, o meu salário, que era 40 e poucos mil reais, nós compramos 2 lojas e o meu primeiro salário na loja foi 1 salário mínimo. Você crê nisso ou não? Estou te contando de púlpito isso. Quase morremos de inanição. Mas Deus nos sustentou. Eu lembro que a nossa comida, nós tínhamos uma loja de armarinhos, e lãs e fios, e tínhamos uma outra loja que era produtos naturais dietéticos. A comida que nós comíamos é o que vencia na loja de dietéticos e produtos naturais. Mas Deus foi nos sustentando, nos dando consistência, nos dando envergadura espiritual, para que a gente fosse caminhando e nunca mais quisesse voltar atrás daquela vida. Eu creio que esse foi o sentimento. Eu estou expressando a minha experiência pessoal, me perdoe usar a experiência pessoal, mas para dizer que eu entendo o que aconteceu com aquele homem. Ele disse: eu não quero mais isso. Eu quero ser discípulo de Jesus. E não cabem essas coisas no discípulo de Jesus. Jesus viu, e Ele vê as pessoas e valorizam não pelo que elas são, mas pelo que elas poderão ser. Às vezes as pessoas me procuram: pastor, meu marido é difícil, minha esposa é difícil, meus filhos. Eu falo: caminhe junto, ame, e tente ver o que Deus vai fazer na vida dele lá na frente, ou dela lá na frente. Tenta ver, depois que Deus agir na vida da pessoa, o que essa pessoa vai ser. E nunca desista. Fique firme, invista naquela pessoa. Jesus vê o vazio do coração, mas também vê o potencial de cada um. Como eu disse a vocês, Levi se tornou o escritor do Evangelho de Mateus. Levi seguiu Jesus pelo tempo todo, queridos. Aquele homem foi um seguidor, um discípulo, um apóstolo de Jesus. Lutero disse o seguinte:
A graça de Deus não escolhe os dignos, a graça de Deus os torna dignos. Que citação boa de Lutero, não? Qual foi a segunda ação de Mateus que nos ensina? Diga comigo, uma ação de amor. A primeira reação foi qual? Uma resposta imediata. Rompeu com aquele status quo e disse: eu quero uma nova vida. E agora ele dá uma lição de amor pelas pessoas. Olha o que diz o versículo 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande, diga comigo, grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Alguém deve ter falado assim: poxa, a casa de Mateus hoje está a fina flor da cafajestagem, dos corruptos, dos que não valem nada, dos que não prestam. Essa é a visão que nós temos. Mas Mateus diz assim: olha, eu tenho algo especial que eu quero compartilhar com vocês. Jesus vem à minha casa hoje para jantar, eu vou dar um grande banquete. O texto diz que ele deu um grande banquete. E aí todas aquelas pessoas que faziam parte daquela turma de corruptos vai à casa de Mateus para ouvir Jesus. O corrupto indigno, os pés sujos, agora exala amor, convida os corruptos indignos em grande número e apresenta Jesus. Mateus não se limitou a si próprio, a sua própria família, mas ele abriu a sua casa para seus amigos pecadores. E eu fico pensando às vezes, queridos, nós temos um instrumento em nossa igreja, potencial grande para nós trazermos nossos amigos. Às vezes as pessoas não querem vir ao templo. Nós nos reunimos de casa em casa, como GC, ou no prédio, aqui no prédio da igreja, para que nós possamos convidar nossos amigos que estão perdidos. Então use o GC para isso, querido. Chame alguém que você sabe que precisa. Às vezes a gente convida alguém que é de outra igreja, tudo bem, mas convida gente que não é crente, que é corrupto, que é ladrão, que é assassino, que é, sei lá, convida as pessoas que estão perdidas. Mateus não teve medo dos seus corruptos amigos chegarem na casa dele e roubarem alguns objetos, que a primeira coisa que as pessoas pensam: eu vou recolher alguém na minha casa que eu nem conheço? Confie em Deus, Deus vai cuidar disso. E eu percebo que Mateus estava tão encantado com tudo aquilo, tão contente com tudo aquilo. E eu queria só dar uma palavra para você que pertence ao GC, para que você nunca mais esqueça. GC, em outras igrejas, é reunião de célula, tá bom? Às vezes as pessoas me ligam dizendo que vão cancelar o GC. Me dá um aperto tão grande no coração, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva se reunia no templo e nas casas, de casa em casa. Então, quando você reúne o seu GC em sua casa, ou aqui na igreja, ou no prédio que você mora, é a IPI Beit Avot que está lá, que está lá na sua casa. Você consegue conceber isso? Agora imagine eu chegar para vocês aqui no sábado à noite e dizer: olha, eu vi o tempo, e o tempo amanhã está frio, e algumas pessoas vão viajar, então vamos cancelar o culto de amanhã, tudo bem? Já pensou no absurdo de eu falar para você sexta-feira, no sábado, dizer que vai cancelar o culto? Mesmo que venham 3 pessoas, eu tenho que estar aqui. Então nunca cancele o GC, por favor, porque quando se reúne em GC, está lá você e mais um. Se tiver 2, já dá para reunir, porque já são 5. Concorda? É você, o seu amigo, alguém que está lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade está lá. Então, por favor, não cancele o GC, não mude de semana, a não ser que tenha uma tragédia. Então, eu quero dizer a você, queridos, que os religiosos que não permitiam que os cobradores de impostos frequentassem as sinagogas não gostam da atitude de Mateus e de Jesus, acusando-os de se reunirem
e comerem com pecadores. Veja o que esses caras dizem, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Esses caras, que eu não sei se estão no céu, sinceramente, que ninguém julga, ninguém põe no céu, ninguém tira ninguém do inferno. É Deus quem faz isso, certo? Ou a própria pessoa que decide isso. Mas eles não entravam no reino de Deus e não deixavam os outros entrar. Ô raça miserável! E sabe que às vezes acontece nas igrejas isso? As pessoas não fazem o que é necessário fazer, são negligentes muitas vezes. Falando das outras igrejas, não é o caso da nossa igreja. Mas quando chega alguém novo que começa a trabalhar, discipular, gera um ciúme. Nossa, chegou ontem, já acha que é dono da igreja. Já. Pelo amor de Deus. Não é o nosso caso, porque nós somos maravilhosos. Então, se alguém chega, está começando o evangelho, apoie, fala que legal, siga em frente. Está discipulando 2, que bom, precisa que eu te ajude. Aqueles homens não queriam que Mateus crescesse, que Mateus realmente assumisse a sua obra, a obra que Jesus tinha para ele. Mateus recebeu o amor de Jesus ao ser chamado e agora distribui esse amor com fartura, convidando seus amigos. Eu pergunto a vocês, qual tem sido a nossa postura? O pastor Márcio já falou isso e o pastor Matias falou na penúltima aula. Disse assim, é muito pouco você se converter só para ir para o céu. Eu na hora falei, meu Deus, o que será isso? Estou ouvindo uma palavra diferente? Aí fiquei pensando, cara, você não faz nada na igreja, você não faz nada no reino de Deus, você está esperando chegar o dia que você vai morrer para ir para o céu? Tem tanta coisa que eu e você podemos fazer enquanto estamos aqui. Ajudar pessoas, discipular pessoas, caminhar com pessoas, pregar aqui na frente, de repente você tem jeito para isso. Eu já me aposento, fica tudo certo. Você está entendendo? Então, a salvação somente para ir para o céu é muito pouco. Pense no que eu estou te falando, tá? A terceira atitude de Mateus qual foi? Mateus entende que ele tinha uma missão eterna. Ele tinha uma missão eterna. E de onde que surgiu isso, queridos? Veja o que Jesus fala depois que aqueles homens murmuravam e criticaram. Ele diz assim no versículo 31. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus entendeu claramente as palavras de Jesus, e ele entendeu que ele deveria trabalhar com aqueles que se arrependessem, com as pessoas que realmente precisavam. Os sãos não precisam de médico, mas aquela fina flor da cafajestagem, aos olhos humanos, era o seu foco. E ele foi atrás desse povo. Ele seguiu Jesus até o fim, se tornando seu discípulo, se tornando um apóstolo. E a tradição diz que ele morreu, não sabe se na Arábia ou na Pérsia, mas dizem que ele foi torturado e que essa tortura foi tão atroz que arrancaram os seus olhos nessa tortura. Esse homem realmente se tornou um discípulo de Cristo, realmente se tornou um apóstolo de Jesus. Nova vida, nova postura. Ele não ficou flertando com as riquezas do passado, mas sim assumiu a sua missão eterna de pregar o evangelho, de levar as pessoas até Jesus. Ele entendeu que deveria ser um discípulo, entendeu que deveria ser um agente do reino de Deus. Muitas pessoas hoje, queridos, tem muito crente que se acha crente, está dentro da igreja, que não vai para o céu. Por quê? Porque acha que ir à igreja, ou que seus pais são crentes, que receberam uma herança espiritual dos pais, estão salvos.
A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você não receber a Cristo e não se entregar a Ele, você não tem a vida eterna, você não se torna filho de Deus. Então tem muita gente enganada por aí. Muita gente que está na igreja hoje, queridos, entende que Jesus os viu e que os chamou, mas tem dificuldade de romper com o passado, dificuldade de romper com os prazeres da carne, com as riquezas, com as coisas terrenas. Não consegue assumir uma vida, tem uma vida dupla. Um pé numa canoa, um pé na outra canoa. Ou você é crente, ou você é cristão, ou você não é. Não se engane. Ou eu assumo a minha posição de cristão, ou eu digo que eu não sou cristão. Que eu gosto de Cristo, que eu acho Ele lindo, maravilhoso, mas eu não vou entregar a vida dele, porque daí eu tenho que fazer a vontade dele, não a minha. Não flerte com o passado, tá bom? Não olhe para o passado. Talvez você tenha feito coisas boas no passado, que era boa para a tua carne. Hoje o que é bom para o teu espírito é Jesus Cristo. E é isso que vai definir o seu futuro, definir a eternidade. É Jesus Cristo, não são suas riquezas, não são os prazeres da carne, queridos. Muitos entendem 2 Coríntios 5,17, que diz assim, digam comigo que vocês conhecem de cor, se alguém está aí, em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eles entendem que eles são nova criatura, mas eles não conseguem deixar as coisas do passado. É preciso que nós rompamos com o passado. Eu uso o meu passado, queridos, tenho vergonha de muitas coisas que eu fiz, mas eu uso para o bem das pessoas. O que eu aprendi no passado, eu tenho 5 faculdades. Eu falo isso não como orgulho. Deus permitiu que fizesse isso para ajudar muita gente. Ajude pessoas em várias áreas da vida. Eu tenho que ser bênção na vida das pessoas. Então aquilo que você teve no passado, que talvez você se envergonhe, use para o bem. Use para ajudar. Não faça isso que não vai dar certo. Eu já fiz isso, quebrei a cara, não foi legal. Entende? Então tudo que você viveu na sua vida, use para o bem hoje. Eu só quero lembrar o que eu disse para vocês. A experiência de Levi foi como? O que ele fez? Primeiro ele teve uma resposta. Ó Senhor Jesus. Resposta imediata. Depois, ele teve uma ação de amor. E por fim, ele assumiu a vida eterna. Entendeu que realmente é isso que interessa para ele. Qual que é o tema da pregação? Um encontro The Flash. Entendeu porque o The Flash? Ele saltou e seguiu Jesus. Engraçado que eu não vi ele falando assim: meu filho, você assume meus negócios que eu vou agora seguir Jesus. Vou arrumar um sócio para ficar no meu lugar enquanto eu sirvo Jesus. Ele largou tudo. Ele deixou tudo. Suas posses, suas riquezas, porque ele entendeu que a riqueza que ele precisava era Jesus. Era a eternidade. Jesus continua hoje vendo e chamando pessoas. Continua chamando os indignos, chamando aqueles que têm pés sujos. E aí eu pergunto a você, nós entendemos isso? Será que nós temos cooperado com essa obra que Cristo está fazendo em nosso meio? Somos obedientes e seguimos a Cristo. Mas será que temos espalhado essa dádiva recebida, essas boas novas que nós entendemos? Se você acha que os seus pés estão sujos, se você se sente indigno, impuro, eu te convido nessa manhã a entregar a sua vida a Cristo. Eu te convido nessa manhã a dizer: Senhor, eu quero deixar essa vida medíocre que eu tenho. Não dou fruto, não estou nem aí para os outros. Se você assim o quer, eu quero orar com você. E se você não quiser, eu vou orar com você também, porque você vai passar vergonha no céu se você for. Então eu vou orar para que Deus te desperte. Que a primeira coisa que você vai fazer, Jesus vai perguntar de pessoas. Ele não vai perguntar da sua casa, do seu bem, do seu carro, do ano. Ele
e vai dizer: escuta, aquela pessoa que eu coloquei na sua vida, o que você fez com ela? Você discipulou aquela pessoa? Você cuidou? Você acredite ou não, vai ser assim. Tem um tribunal de prestação de contas no céu. Feche os seus olhos, por favor. Oh, meu Deus, tantas coisas aconteceram neste lugar nessa manhã. Pai, eu creio que o Senhor esteve e está presente em nosso meio. Eu senti a Tua presença, eu creio que os meus irmãos e irmãs sentiram que havia algo especial nesse dia, nesse lugar. Obrigado por cada momento desse culto que glorificou o Senhor. Obrigado porque nós estamos reunidos aqui para dizer: Jesus, nós queremos o Senhor. Nós não queremos viver das nossas riquezas, dos nossos bens, não queremos viver do nosso passado, daqueles prazeres que tínhamos, mas queremos viver o presente com o Senhor. As coisas que temos, foi o Senhor que nos deu. Mas o nosso coração não pode estar nisso, Senhor. Nosso coração tem que estar no Senhor, no entendimento da obra do Senhor em nossas vidas. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu creio que há pessoas aqui que estão abrindo seus corações, para que o Senhor realmente faça morada nesse coração. Que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para morar nesses corações, e que assim como Mateus, eles possam dar um salto e dizer: Senhor, eu estou Te seguindo, eu sou Teu e eu quero fazer diferença na minha geração. Senhor, aqueles que querem ser frutíferos, Senhor Deus, que o Senhor nos ensine como fazer. Que nós possamos reproduzir nessa igreja, uma igreja que tenha discípulos, que faça discípulos, e que discípulos façam discípulos, e que nós possamos ver muita gente se chegando a Ti, Senhor. Que muitos possam entrar no céu através das nossas vidas. Nos tira todo o preconceito, nos tira toda essa marginalização que geramos em relação à vida das pessoas. Que possamos amar as pessoas independente de o que elas fazem, como elas são. Nós temos dificuldade com isso, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode purificar nosso coração. Obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que aconteceu aqui nesse lugar, e que nós saiamos desse lugar com uma atitude diferente, Senhor. Senhor, eu quero Te servir, eu quero fazer a Tua vontade, não a minha vontade. Eu quero valorizar as coisas do Senhor, porque ao chegar no céu, eu quero ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito Te colocarei. Obrigado mais uma vez por tudo. Nós Te louvamos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, ensino, a unção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida aqui, sobre cada vida que aqui está, sobre sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas. Que Deus te abençoe.